Boa noite, irmãos. O tema dessa mensagem é esse aqui, ó. Coloca lá. Fala assim, é simples assim, irmão. Deixa eu explicar. Você já me ouviu falar isso várias vezes, sobre ser simples. Sobre é simples. Qual que é a diferença de simples e simplista? Simples é porque é simples, como a palavra diz, é simples. Simplista é diminuir as coisas. Simplista é você... tudo vira simples. Tudo é de qualquer jeito. Não, não é bem assim. O reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é muito simples. A vida cristã, ela precisa ser simples. Ela tem que ser simples. Discipular precisa ser simples. Liderar um life group precisa ser simples. Liderar um ministério precisa ser simples. Sabe por que tem que ser simples, irmãos? Porque Jesus é simples. Jesus é simples. Sabia que no EIFOL, módulo 2, é tratado uma situação que causa problema nas pessoas, que chama-se sofisticação. Quando a gente quer sofisticar demais as coisas, você acaba tirando a essência da coisa. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acontece isso, perde-se a simplicidade das coisas. Por que eu digo que é simples? Vocês vão me entender. Em 2009, Reinhard Bonk esteve no Brasil. Reinhard Bonk esteve no Brasil, um dos maiores evangelistas da história da humanidade. Assim, o cara, as conferências dele na África eram coisas assim absurdas de gente. Você tem uma ideia, era anunciado não era a conferência, a cruzada evangelística. Era anunciado dias antes, e quando estavam montando as estruturas, as pessoas já estavam com os cadáveres dos familiares aguardando ele chegar. Eles levavam flores e coisas para dar uma diminuída no cheiro, porque era cheiro de gente morta. E quando o Reinhard Bonk chegava, o fato dele chegar no lugar, tinha gente ressuscitando. Eu tenho a escola de evangelismo dele, é muito poderosa, é muito legal. E eu e a Fran eu tive o privilégio de estar perto desse homem. Foi muito poderoso, muito mesmo. E eu lembro que na época que ele esteve aqui, o Leif Hetland estava junto. Ele ministrou junto. O Leif é o que estava lá em São Paulo. Está há mais de 25 anos evangelizando no meio do povo muçulmano. O principal imã, que como se fosse o papa deles, é amigo dele de mais de 15 anos. E a história é muito profunda. A Fran contou, depois que veio daquela conferência On Mission. 4. Ele vai falar do semeador. Ele vai falar de Jesus que segurou a mão de Pedro. Ele vai falar do leproso que levantou. De não tenho nada que eu tenho te dou, levanta e anda. E milhões. Uma cruzada dele tinha 3, 4, 5. Teve cruzada de ter 22 milhões de pessoas engruvinhada num campo gigantesco de pessoas. Depois você pesquisa aí. Reinhard Bonk já foi para o céu. A unção que Deus colocou na vida daquele homem provavelmente foi espalhada para mais alguns homens dessa nação e fora dessa nação. Porque a ferramenta morreu, foi para o céu, mas a utilidade e a necessidade do uso daquela ferramenta continua. Então aquela unção vai para algum lugar. Fala assim, é bem simples. E por que eu falo que é simples? Porque são verdades claras, simples. Eu achei muito legal o David dirigir o culto aqui, trazer o Tadel, e ele falando de evangelizar a cidade toda, falando de ganhar a cidade toda, voltando ao propósito de ser igreja, que de repente a gente se viu num mar de
de gente querendo edificar gente e esqueceram o propósito de ser gente dentro de uma igreja. Que é trazer gente que não conhece Jesus ainda. O objetivo de nós sermos igreja não está sendo arrebatado ainda, irmão. É porque tem pessoas morrendo lá fora que não conhecem Jesus. Todas as vezes que eu fico dando uma de louco, me achando, arranjando encrenca, confusão, não é bem assim, não concordo, blá, blá, blá. Toda vez que eu fico fazendo isso da igreja, alguém está morrendo lá fora sem conhecer Jesus. Ah, mas eu sou profeta. Você é cristão. Ah, mas eu sou pastor. Você é cristão. Ah, mas eu sou evangelista. Você é cristão. Ah, mas eu sou apóstolo ou apostila. Você é cristão. Eu sou mestre. Você é cristão. E como cristão, você tem um propósito principal. Amém? Então é bem simples. Eu vou trazer algumas verdades aqui para nós. A primeira verdade, verdade 1. Verdade 1. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Domingo, batismo, não sei o que, são pessoas que vão nascer de Deus. Esqueceu disso? Está vendo? A gente fica arranjando teologia, querendo arranjar 499 tipos de explicação para algo que é tão simples. A todos que o recebeu, foi lhes dado o poder de ser chamado filho de Deus, a saber todos que creram no seu nome, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Aonde que você nasce em Deus, irmãos? No batismo. Simples. Então tudo que envolve o evento que nós queremos fazer aqui, que é para proporcionar uma experiência, mas nós temos que voltar à origem, vamos então fazer o batismo num rio, porque Jesus não batizava em água salgada, ele batizava no Rio Jordão. Então tá, querido irmão, Felipe batizou aonde? Uma poça. Então assim, se é numa piscina, se é num rio, se é no mar, se é num ofurô, se é num spa, o que importa é o batismo, é o entrar totalmente dentro da água. Brum, brum. É ser imerso dentro da água. Pronto. Então, essa verdade 1 é muito simples. A todos que receberam, deu-lhes o poder. Fala poder. Me responde uma coisa. Qual é o poder de ser filho? Eu não vou pregar sobre isso, porque isso aqui eu quero trabalhar a fundo. Porque umas outras coisas que eu observei, uma onda de profeta, de apóstolo, de mestre, de coisa, mas longe da família, longe de ser filho. Você pode conhecer a Bíblia toda, irmão, irmã. Você pode ler 3 livros por dia. Você pode ter todos os dons do Espírito Santo. Se você desvincular do poder de ser filho, acabou. Acabou. Vocês estão me entendendo? Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. É simples assim. É bem simples. O poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele pode dizer assim, não, o poder é o Espírito Santo. Não. Nesse caso aqui também mas é muito além disso. É o fato de ser co-herdeiro do reino de Deus. É o fato de ser agora um sacerdócio real. É o fato de ser uma autoridade espiritual sobre essa terra. É o fato de ser embaixador de um reino espiritual. Filho.
Não existe chamado sem filiação, não existe sacerdócio sem filiação. Na verdade, tudo começa nessa verdade crer no Senhor Jesus Cristo e se tornar filho de Deus, de criação a filho. Então a verdade é essa, bem simples. Amém? Para falar muito sobre isso aqui, eu estou me aprofundando nesse detalhe do poder de ser filho. Verdade 2, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vamos lá. Talvez seja um pouco delicado o que eu vou falar. Mas quem já perdeu uma pessoa que ama muito? Eu não sei se você lembra das últimas palavras. Eu lembro das últimas palavras da minha avó, e eu lembro das últimas palavras do meu tio Renê. São 2 referenciais para mim. Porque eu não tinha referencial até os meus 11, 12 anos. E de repente meu tio percebeu que tinha algo errado, falou: deixa eu ficar perto desse piá aqui. E aí ele começou a ser um referencial para o Berel, que era meu apelido, era Berel. E com 19 anos, era o casamento dele no dia, ele foi viajar com os amigos para fazer a tal da despedida de solteiro. Na volta eles entraram debaixo de um caminhão com o carro, morreu todo mundo, inclusive meu tio. E as últimas palavras do tio Renê foi a seguinte: Berel, vê se os caras chegaram lá na esquina. Eu lembro que eu estava na porta da casa aqui da minha avó, eu olhei para ele assim, eu estava embaixo e em cima, ele já era alto, ele tinha a altura do Alex, assim, um negão do tamanho do Alex, só que era mais magrão assim. Não que você não está gordo, tá, filho? Você está legal, inclusive está treinando lá firme, parabéns. Cara, você está quase morrendo junto comigo, mas está treinando. E aí, ele falou: vai lá ver se eles já chegaram. Olha as 2 esquinas. Aí eu corria lá e ficava olhando. Eu voltava assim: não veio. Ele: mas fica lá. Tá bom, eu ia lá, olhava, voltava para ele: não veio. Ele: Berel, fica lá, a hora que eles verem, você me avisa. Ah, tá, entendi. Porque o caminhão dele ficava bem na frente da casa. Caminhão que com 10 anos já dirigia ele, um cargo, truque, grandão. E as últimas palavras dele foi assim: tio, volta. Amanhã o tio está aqui. Não estava não veio, morreu. A minha pergunta é: a pessoa que você amava, que morreu, se nas últimas palavras dela, ela pedisse algo para você, o que essas palavras seriam para você? Pensa aí. As últimas palavras. Uma pessoa que você ama muito, muito, e de repente ela te pede algo. Eu lembro que minha avó falou comigo, eu só não lembro se foi realmente a última, assim, a bem última palavra mesmo. Ela pediu assim: ó, estou com vontade de comer um alcatra com maminha, que eu fazia para ela. Ela não podia tomar vinho mais, o fígado dela tinha estourado. Mas eu ia lá, fazia uma alcatra com maminha, pegava uma taça de vinho e falava: vó, não fala para ninguém, toma. Fala aí. O que você ia fazer? Se de repente a última palavra que a pessoa falou para você foi: ó, cuide do seu irmão, o que você vai fazer? Com toda a tua força. Você vai fazer o quê? Vai cuidar do seu irmão. Olha, meu filho, a última palavra que você ouviu de repente do pai e de uma mãe: meu filho, faça assim. E assim, assim. Me responde uma coisa: você vai querer fazer como? Pois então, essas foram as últimas palavras de Jesus. Ele não voltou ainda. Ele ainda não voltou. E, ó, o texto fala: mas vocês receberão poder descer sobre vocês, Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Testemunha de Jesus.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Não viram mais Jesus. Eles morreram e não viram Jesus de volta. Ah, pois ele ressuscitou. Não, esse texto aqui ele já tinha ressuscitado. Então assim, se essas foram as últimas palavras do meu Senhor, do teu Senhor, do Senhor da igreja, qual deve ser a nossa paixão em viver a igreja? Me responde aí. Pode falar, irmão, Tadeu, é mais tranquilo. Não é pegadinha, irmão, não é pegadinha, não estou com um cajado para dar na cabeça de ninguém, não, fica tranquilo, relaxa, relaxa. Se vocês vão falar, aí eu vou começar a sortear um assim, você fala, vai. Vai, meu irmão, fala. Meu irmão, que homem. Ser testemunha. Manu, o que você... Se Jesus é o Senhor, a última coisa que eu ouvi dele foi isso, o que você ia fazer? Ser? Agora, você vai fazer de qualquer jeito? Por que não? Por que, Álvaro? Porque não é de qualquer jeito. Sabe por que não é de qualquer jeito? Porque ele deu a receita antes, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não é de qualquer jeito, é simples, é com o Espírito Santo. Ponto. Ponto. Pastor, mas tem segredos? Não tem. É com o Espírito Santo. Simples. Simples assim. 3. Romanos 12, 1, 2, o David falou aqui. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha o clamor do apóstolo. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí ele continua falando aqui. Eu não sei se você já abriu um leque nesse versículo, nas suas leituras e estudos diários, né? No estudo, no alimento que você e Jesus preparam junto, não no alimento que sempre você pega pronto, mas aquele que você prepara junto com Jesus. O apóstolo está clamando, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, ou seja, pela renovação da forma de vocês pensarem, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, eu nem coloquei nada escrito aqui, porque esse versículo para mim, são textos que para mim são rema, são palavras que regem a minha forma de enxergar simples, tudo que tem a ver com a igreja na terra. Agora, quando Paulo fala, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Você consegue ver aqui preguiça, por exemplo? Só um exemplo. Consegue ver? Então, se ele fala para oferecer o corpo, o cuidado com o corpo é importante. Então está todo mundo desculpável, irmão, de não cuidar da saúde. Indesculpável. A gente tem
tudo que é tipo de atleta aqui nessa igreja, cara. Tudo. O Du, vou dar uma aquecida, corre 20 quilômetros para aquecer. Pela misericórdia. 20 quilômetros chegou só a minha alma. Ficou nos 5. Que 5? Que? Mas eu vou chegar lá, escreve aí. Tem, cara. Tem ali o Henrique profissional, cara, fera. Natural e aplicado. Se consegue dos dois jeitos. Não, mas tem, é saudável, tem gente, tem cara do pessoal da bike, tem a galera do surf, graças, achei que ia ficar sozinho nessa. Tem a galera que surfa, tem a galera que corre, a galera que pedala, galera do crossfit, os crossfiteiros, Foi mais que... eu já falei do Henrique. Tá bom, tem uns maromba. Mas tem. Então a gente não tem desculpa. Porque assim, se a gente não cuida do nosso corpo, para nossa saúde, como que eu vou ter coragem de oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo do Senhor, se nem cuidar dele eu cuido? Vamos aprofundar isso aqui. Vamos lá para o Antigo Testamento. Que tipo de ovelha que era sacrificada? E aí, meu irmão, como é que você está? Virado num guede. Não é fácil. Eu estou com um pacote de meio quilo de MM lá em casa. Cara, eu fui na loja de MM, irmão. Pela misericórdia, são paredes assim, ó, que você põe um pacote aqui. Misericórdia. Dá vontade de ver a cara debaixo. Sacrifício vivo. Sabe, às vezes a gente se bate, às vezes, para conseguir alguém, para vir servir na atmosfera, para ir servir em alguma coisa. Sempre tem algo mais importante. Já vou aproveitar aqui para falar uma coisa, irmão. Se o meu líder, eu tenho discipulado com o Alex e com a Thaís, com o David e com a Ana, com o Álvaro e com a Vânia na segunda-feira, e o pastor Canté me liga na segunda-feira: Michel, preciso que você venha para cá. Vou falar: pastor, hoje eu tenho discipulado com os 3 casais líderes da igreja, dos 3 líderes. Tem como eu resolver fazer por aqui ou por telefone? Não, preciso que você venha. Alex, valeu. Pastor, que você é tempo integral, você é empregado da igreja. Você está com um grande engano. Não, irmão, não é assim. Sabe o que eu vejo às vezes? A igreja, o corpo precisa de algo, só que a agenda do líder, que o seu discipulado é mais importante. Não, é que eu tenho um discipulado. De quantas horas? 3 horas. O cara, então, ele pastoreia quantas igrejas para ser discipulado de 3 horas? Irmão, DNA da nossa igreja. Você não está na outra, você está na Paz Church. A nossa igreja é essa. 3 horas de discipulado. Não dá, não posso, porque eu vou ter discipulado. Não, meu líder, olha só. Cara, pode ser, não, eu preciso de você. Tem que ser você. Então tá. Que horas que é? Às 19 horas. Eu vou tentar adiantar o discipulado para fazer pelo menos 1 hora de discipulado com esse meu discípulo, porque eu preciso conversar com ele, ele quer conversar comigo, mas às 19 horas eu estou aí. Simples. Não, isso aqui a gente vê ponta de unha de líder tudo roxa, respostinha pronta para tudo. Tudo tem resposta pronta. É impressionante como tem resposta pronta na ponta da língua. Aí vamos oferecer um sacrifício vivo para o Senhor. Incoerência, irmão, não pode, não é assim.
Bom, como eu falei, é um versículo que eu falo muito, eu tenho que cuidar. Eu não escrevi nada aqui, estou falando um monte. Por quê? Por quê? Porque esse é o padrão mundano. Não é o padrão dos discípulos de Jesus. Quando você lê os evangelhos, quando você destrincha os evangelhos, quando você lê, não fica formulando a tua ideia com a mente de 500 pessoas. Quando você busca o teu alimento, e Deus mostra para você, numa revelação pessoal de intimidade, não um eco de 400 vozes, mas uma voz dentro de você, você entende que os discípulos de Jesus não tinha nada mais importante para eles. Nada. Por quê? É só você analisar as verdades anteriores. Tadeu, irmão, essa mensagem foi escrita em 2011, 2013, 2012. Eu só melhorei um pouco ela. Ela ampliou um pouco mais. Por isso que o apóstolo fala assim: pelas misericórdias de Deus, eu peço, eu rogo-vos, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Põe nome na atmosfera, não vem. Não dá nenhuma resposta, nem, sabe, irmão, quando você dá o teu nome e não vai, tudo que você falar depois é só justificativa. Ah, pastor, mas é muita coisa para servir a igreja. Não, vamos servir o quê? O boteco? Não, com amor e com carinho, irmãos. Vai servir o quê? A casa rosada? Você é crente, meu. Foi comprado pelo sangue de Jesus. A tua família é espiritual. Acabou o mundo para você, brother. Acabou o mundo. Tu era nascido da carne do homem, morreu, afundou, morreu, voltou nascido de Deus. Acabou tuas férias. É impressionante. Tem que amarrar. Não, tem que ver bem. Não, tudo bem. Ninguém, a gente não força a barra em ninguém. Só que às vezes, irmão, assim, é nítido. Pô, minha esposa tem uma casa, tem 5 quartos lá em cima, 2 banheiros, 2 varandas, 2 salas enormes na parte de cima. A parte de baixo é mais um leito de coisa. Graças a Deus, de vez em quando que ela vai dar uma geralzona, as discípulas se compadecem dela e vão lá ajudar. Mas, mano, ela dá conta. Foi hoje, treinou, fez tudo sem parar, foi correndo para casa, correu um pouco mais da casa. Aí eu falei, fui lá na empresa do meu irmão conversar com o Jerry e com o David. Você não estava lá, o Bambinaldo não estava lá. Meu Deus, falei. Agora já foi, cara. Bambinaldo. Intimidade nossa, eu fiquei até vermelho. Saiu sem querer. Cheguei lá em casa, um banheiro já estava limpo. Ela estava, cadê essa mulher? Grande cheiro de desinfetante, ela pau e pau limpando outro banheiro. E depois fui ter a brilhante ideia de pedir para ir comprar cabo para fazer a extensão. Nossa, perdão, foi eu que errei. 400 e poucos reais, irmão, e cabo e coisa que não era, que eu dei lá, vou ter que tentar trocar tudo. Mas enfim, vai dar certo. A culpa foi minha, eu pedi para ela fazer uma coisa que ela não vai entender, irmão. Está lá. Eu estive viajando todo o tempo, a Fran fez discipulado com todo mundo, pregou todos os cultos, pregou todos os Tadéis. Me perdoe se eu chorar, irmão. Mas a Dina e o Ita vão lembrar disso muito bem. Assim que a gente foi morar na casa da minha tia, perto da casa deles, estava tendo uma disputa do tráfico de drogas naquela região. Aquela ali, a rua da Dina é aqui,
uma rua para cá, e daí para cá assim, ó. Você lembra, Ita? Chamava de faixa de Gaza. Depois mudou a faixa de Gaza. A faixa de Gaza muda, mas lá todo dia, um sapeco, tiro, metralhadora. Pau, pau, pau. Gente morta, é uma loucura. E onde é que estava a Fran? Andando nas ruas. Senhor, muda essa realidade. Senhor, muda isso aqui. Muda isso aqui, Senhor. Eu não aceito mais mortes aqui, Senhor. Eu não aceito tráfico. E tiro, irmão. Sapeco para tudo quanto é lado. E eu chegava em casa, ela não estava lá. Pense, tiro, dá para ouvir os tiros. E cadê a mulher? Barriguda do Israel. Aí às vezes para você ir na cela, eu bati o minguinho. E vem me falar que você é crente. Me perdoe, irmão. Me perdoe. Você está muito aquém de ser realmente um crente. Que vai experimentar o que nós temos para experimentar nos próximos anos aí. Isso porque eu não botei Atos 20 e 24 aqui, irmãos, porque isso aqui é só um texto. É o texto. Deixa eu sair desse texto aqui, porque o texto aqui na parte 2 da verdade 3 fala assim: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus mude o padrão de vocês pensarem. Por que o Paulo escreveu isso? Porque ele sabe da resistência que nós temos de mudar. Então deixa. Pastor, Deus não falou nada para mim ainda. A sua esposa já falou? Já. Eu já falei? Já. Então, meu amigo, você é um desobediente. Que Deus está falando e gritando. Só que você é tão bom, que enquanto Deus não inventar o celular celestial para te dar, Deus sempre vai falar com a gente, irmãos. Às vezes Ele fala diretamente. Agora, quando não tem uma resposta clara, eu vou em quem? Creia nos seus profetas e você será bem sucedido. Eu vou nas pessoas que eu sei que vão falar o que eu preciso ouvir. Minha esposa e meu pastor. Minha esposa e meu pastor. Deixe que Deus transforme a forma de vocês pensarem. Pare de pôr seus próprios padrões. Permita Deus desestabilizar os seus próprios padrões, para Ele estabelecer os padrões dele. Verdade 4. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Yes! Jesus está falando toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fala, nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo, dia 4, vai acontecer. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aonde que o marxismo entrou na igreja, irmão? Esqueceu que Jesus é rei, e rei tem decretos que devem ser cumpridos, é ordem. A gente acha que a gente vive uma democracia de Jesus. Não existe democracia de Jesus. É rei Jesus, é reino de Deus. Reino de Deus. Verdades dessas se vivem sem negociar. Não tem conversa. Não tem, irmãos. Com amor e com carinho eu falo isso. Fala assim, é simples assim. É simples assim. Pronto. Lógico, o nível de revelação disso vai crescendo conforme a fome e a sede de cada um.
Você pode ouvir essa palavra de Tadeu hoje aqui, e amanhã você ouviu o seu podcast favorito. Isso aqui não foi um pai pregando aqui, foi um aio. Não foi um pai que veio no altar falar com os filhos, não, foi um aio. E é simples. Tem gente transformando o pastor Eibe em aio, tem gente transformando o pastor Luciano Subirá em aio. Eles não são aios, eles são pais. Pais. Eu sou um pai aqui. O Senhor me colocou aqui como um pai. E ponto. Sabe, irmãos? É uma ordem. Uma ordem de Jesus. Não é um pedido, por favor, com amor e com carinho. Se você puder, faz um discípulo para mim. Crie vergonha na sua cara, com amor e com carinho. Se Jesus tiver que fazer isso para você, irmão, você não se converteu. Você não se converteu, você precisa se converter. Ah, pastor, mas não me deixam discipular. Por quê? Vamos, irmãos, volta às verdades. Por que é simples? Porque é no poder do Espírito Santo. Agora, o Senhor Jesus falou aqui: ensina eles a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Sabe por que talvez você não discipule ainda? Porque você não conseguiu obedecer nem o que está te sendo ensinado, quanto mais ordenado. Aí tu vai ensinar o como? Ai, ninguém me deixa discipular. Não, irmão. Se tem uma coisa que eu, pastor da igreja aqui, o Alex, pastor na igreja, o David, um dos pastores aqui na igreja, o Alvaro, aqui também como pastor na igreja, a dona, tudo que nós queremos é que você discipule. A minha célula não, o fardo é leve. A célula da Fran, cadê a Deus é bom aí? Pô, faz um uhul. Isso aí. Tá fofada de gente, cara. Tá pingada de gente. Vai multiplicar em 3, provavelmente, em março. Agora me responde se eu estou discipulando todo mundo. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, não dá. Nós precisamos de pessoas que entendam isso daqui. As últimas palavras que Jesus falou foi: vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Aqui ele está ensinando como que se faz virar testemunha. Vão e façam discípulos de todas as nações. É o método. Vocês vão ser testemunha minha. Jerusalém, Judéia, Samaria, que eu fiz a terra. Aqui ele ensinou como. Vão e façam discípulos. O método que Jesus usou aqui foi essa. Simples assim. Simples assim. E nós não fazemos discípulos. Eu não faço discípulo do Michel. O Álvaro não faz discípulo do Álvaro. E também não faz discípulo do pastor Eibe. Ou do pastor Paulo Jeff. Não, nós temos que fazer discípulos de Jesus. De Jesus. Quando eu começo a ver cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, irmão, eu começo a ficar preocupado. Quando eu começo a ver discípulo de pessoas que já anda igual, fala igual, faz tudo igual, eu começo a ficar preocupado. Eu começo assim, é impossível que não pegue alguns trejeitos, é impossível que não pegue um pouco o jeito. Agora, quando vê que começa a ficar meio que, sabe, literalmente uma cópiazinha, eu começo a ficar um pouco preocupado. Sabe por quê, irmãos? Porque filho se circuncida, não se castra. A aliança é uma circuncisão, não uma castração. Porque quando você castra, você torna infértil.
Quando você circuncida, você se aliança. Lembra da terra casada? Beulá. É profundo que estou falando aqui, irmão. É profundo que estou falando aqui. Então ensina a obedecer todas as coisas que você tem ensinado. E aí ele assina embaixo que ele falou: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Por quê? Porque não tem como fazer isso se não for pelo Espírito Santo. Por isso que ele vai estar com a gente, na pessoa do Espírito Santo. Simples assim. Simples assim. Verdade quinta. Meu tempo tem 8 minutos. Respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu não vou ler todo o texto, você sabe. Não é o que dizem os homens que eu sou. Uns dizem que é isso, tal. E vocês o que dizem? Aí Pedro respondeu. Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. O meu Pai. Me responde uma coisa: quem é o seu Pai? Então essa verdade tem que estar dentro de você. Qual? Que Cristo é o Filho de Deus vivo. Mas tem uma outra verdade junto aqui, que você já vai entender. Próximo versículo. Também, esse também liga. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Verdade 5. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma verdade e simples. Cristo, Filho de Deus vivo. Sim, essa é a pedra, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nada pode contra isso. Cristo é o Filho de Deus vivo. Acabou. Simples. Estabeleça a sua vida sobre essa rocha, essa pedra, que Cristo, Filho do Deus vivo, e pronto. Vai dar tempestade? Vai. O próprio Jesus falou: vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tormenta, vai vir inundação, mas aquela casa não ruirá, porque ela está edificada sobre a rocha. Qual rocha? Cristo, o Filho do Deus vivo. Simples assim. Se você está anotando os textos aqui, é só texto, irmão. Depois veja em casa. É uma ordem. Versículo não. Verdade 6. Tremendo, Mateus 6. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você vai ver que ligou numa verdade. Porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, olha que legal, o meu Pai, aquele versículo lá, agora é o Pai de vocês. O Pai de vocês que está no céu, o meu Pai que está no céu, que revelou para Simão Barjonas, mas como agora já foi revelado, agora é para todos. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar. Irmão, Jesus está falando aqui que o que tem que vir em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Qual é estas coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Sabe, irmãos, quando a gente estava iniciando a igreja, que inclusive, querido, deixa eu falar uma coisa para você. É gostoso, é legal você ver exemplos dos moravianos, dos caras lá, é top, influenciaram a nossa vida. Só que não sei se você sabe, mas essa igreja começou em biqueira, cara. Essa igreja aqui começou com o traficante fechando as esquinas, porque o traficante queria conversar comigo.
Essa igreja começou com a gente indo buscar criança lá, numa área bem difícil. Verdade? Essa igreja começou com gente querendo me matar. Aqui em Guaratuba. Porque essa igreja explodiu quando um homem que podia estar muito rico nos Estados Unidos caiu de avião lá no Rio Amazonas. Mas eu prefiro ficar me empolgando e me inflamando com um discurso sofisticado e elaborado de gente que a gente nem conhece, sendo que os exemplos estão na frente do nosso nariz. Sabe por que isso acontece? Porque no meu coração quero ser melhor. Seja melhor. Mas não porque você é melhor, mas porque o Espírito Santo te levará a lugares maiores. Porque o Senhor Jesus falou: em obras, vocês farão obras maiores que essas. Então, se eu e a Fran ganhamos 15, 20 pessoas no meio da loucurada lá, cuidamos de gente. Sabe, irmão, que nessa época é uma época que Deus nos impulsionava a quebrar umas barreiras difíceis. Era loucura. Nós abrimos a geladeira, não tinha nada, literalmente, tinha água e luz, era igual loteamento novo. O Manuel recém-nascido, o chofar sendo chofar, o Israel já estava ali, tinha uns 2 anos de idade para 3. Só que todos os dias, diariamente, nós comíamos pão com queijo, com presunto, com manteiga. Tínhamos almoço. Bom, viu? Bom. Meus filhos tomavam mucilon. De vez em quando pintava umas farinhas láctea lá, irmão. Tinha leite. Jantávamos bem. Pintou até um ar-condicionado uma vez lá, para ajudar o calorzão na casa. Tá até hoje lá o buraco do ar lá. Fechado, né? Mas tá lá. Em verdade, 7 para encerrar. Eu queria que a Anne viesse para nós ter um tempo de adoração. A Anne e o time todo, né? Óbvios. Como Romanos 4,17. Isso aqui é demais. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, olha isso aí, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. Me responde uma coisa: a igreja é descendência de Abraão? Estou falando com um líder. É ou não é? É. Não vou fundamentar isso aqui, não tem tempo para isso. Mas nós somos sim, em Jesus, descendência de Abraão. Nós somos sim pais de nações, pais de multidões. Só que essa igreja aqui precisa entender que muito mais que um evento, muito mais que um estudo, muito mais que uma construção pessoal, ela é um corpo ativo, que tem braços e mãos fortes, pernas rápidas e bem calçadas, para alcançar os que estão perdidos, para alcançar os que
já conheceram, já ouviram falar de Jesus, porque o Brasil todo já ouviu falar de Jesus. É raros os lugares, talvez na Amazônia, que alguém não conheceu Jesus. Talvez, né, pastora Raia? Muito talvez, sim, que tem alguma tribo assim que não conheça Jesus ainda, que nunca ouviu falar. Muito difícil ter, porque todo mundo já ouviu falar. Então nós não temos que falar, nós temos que fazer. Nós temos que fazer, simples. E escute o que eu estou te falando. Esses stars que tem para esse acampamento aí, eles não vão voltar ao mesmo. Esses caras, eles não vão ser bem certo da cabeça. Não se escandalize. Não se escandalize. Eles não vão bater biela muito bem depois desse camp aí. Essa equipe de louvor aqui, Jair, Jamil, quero vocês lá, quero vocês lá. Quero vocês lá no sábado à noite, viu? Eu já olho para a cara para o cara fazer pelo menos um assim para mim. Você não fez assim ainda? Ah, tá. Tá aqui, tá diante do nariz de vocês. Tudo. Se tem uma igreja na cidade que Deus equipou, essa igreja chama-se Paz Church Guaratuba, irmão. Pega as mensagens, pega. Sabe, em vez de ficar gastando tanto tempo ouvindo gente que não tem compromisso com você, ele tem compromisso com a palavra que ele prega, com certeza. Às vezes não tem um compromisso contigo. Começa a ouvir as mensagens das pessoas que têm compromisso com você nos últimos 3 anos. Talvez uma ou outra você fala assim, mas presta atenção nas pérolas que foram faladas, irmãos. De todos os homens de Deus que subiram aqui em cima para falar aqui. Todos. Homens e mulheres de Deus. Se tem uma igreja em Guaratuba que é equipada, chama-se Paz Church Guaratuba. De verdade. Você está num navio de guerra, irmão. Você está num navio. Diga que eu não estou, que eu estou ocupado. Você está num navio preparado para quebrar gelo, se for necessário. Tinha mais coisa aqui nessa mensagem, mas uma das coisas que eu queria falar aqui é Filipenses 1,6. Não está como verdade, porque se fosse colocar verdade, tem muitas verdades. Eu coloquei umas mais assim, forte para mim. A obra que ele começou, Ele vai aperfeiçoar até a sua volta. Ele vai aperfeiçoar. Então, querido irmão líder que está aqui, a sua célula é o encontro dos discípulos de Jesus, cara. A sua célula é o barco, é o bote salva-vida que foi resgatar as pessoas, cara. O seu life group, cara, é isso. O teu discipulado, o teu MDA, sabe, não é para você ficar fazendo cópia de você mesmo, para você, não, cara, não é para você deixar Deus operar na vida da pessoa, para você simples, deixa o Espírito Santo ministrar, falar, ensine, mas você não é Deus, você não é o Espírito Santo, irmão. O teu MDA, cara, é a boia que resgatou, é o assento do barco, é o colete que colocou, que estava lá na água gelada, colocou um colete para ficar quente. É o copo d'água que pro naufragado que você está dando agora, depois de tanto tempo na água salgada. Sabe, irmão? Volta a levar a sério. Volta a entender que o Senhor Jesus Cristo morreu por isso, cara. E Guaratuba vai ser tremendamente abalada por isso tudo. Já está sendo. Teve um discípulo meu que veio e falou assim: pastor, tem uma coisa que você fala que eu não acho legal. O que é? Aí ele costurou e falou assim: pastor, essa
sim a paz. Deus está nas outras igrejas? Claro que está. Mas pastor, Deus escolheu vocês, e agora nós, para mudar essa cidade inteira. É sim, pastor. É a Paz Church que Deus chamou para botar na cabeça do negócio aqui. É, pastor. Eu entendo, pelo menos eu entendo que esteja guardando no teu coração. Só que você tem que entender que é a paz. O que não pode é entrar orgulho, arrogância, prepotência, levantar o calcanhar e empinar o nariz. Isso não pode acontecer. Agora, a responsabilidade de algo assim, irmãos, a gente precisa entender. Então, sabe, cara, eu não estou falando que nós não estamos fazendo isso, células poderosas, estamos, irmãos. Só que eu quero trazer para você essas verdades, para você aprofundar ela no teu coração e entender que é muito além do que um encontro de dia de semana ou de sábado. É um lugar onde pessoas vão ser salvas, é um lugar onde gente vai ser edificada, é um lugar de casamentos serão restaurados, cara. Meu Deus do céu, olha o poder que tem um life group, cara. Famílias restauradas inteiras, família que ia para um buraco, ia, sei lá o que ia acontecer com os filhos, cara. Aí Deus entra através de uma estrutura dessa, porque Deus usa a igreja, a estrutura da igreja. Usa os discipuladores, usa os homens de Deus, as mulheres, as pessoas que se importam. Talvez não tenham a sofisticação e a eloquência que os coaches que talvez você goste de ouvir tenham, só que tem o coração comprometido com Deus. Não somente com a mensagem, que tem que ter, alguns, a maioria tem, mas além de ser comprometido com a mensagem, também é comprometido com você, porque te conhece, sabe quem você é. A hora que olha para você já faz assim, tem alguma coisa aí. Por quê? Porque está ligado, a alma já está conectada. Davi e Jonathan. Fica de pé, irmão, vamos orar. Senhor, qual deve ser a sua oração aqui, irmão? Eu não vou orar, quero que você ore por você mesmo. Pede para o Espírito Santo cravar essas verdades no teu coração. Sabe, ara a terra, igual a mensagem do semeador, ara a terra. Dá uma olhadinha se não tem espinhos, se não tem pedra, se não tem pássaro voando. Espanta os pássaros, tira as pedras, corta os espinheiros e dá uma arada na terra para uma mensagem dessa. É isso que tem que fazer. Talvez você não concorde com tudo que eu falei, você não tem que concordar, mas você precisa ouvir, reter o que é bom. Alguma coisinha é boa que cai no coração. Essa deve ser a tua oração. Sou de filho, cabeça baixa, mão. Senhor, eu quero que essa palavra ministre em meu coração. Eu quero que essa palavra mexa na minha estrutura interna do meu ser. Nada mais,
nada além de ti. Só quero